Atos 1:8. Vamos ler juntos ali, podemos ler ali o texto, a versão que está ali na nossa tela. Eu vou ler aqui, porque a televisão não enxerga direito. Vamos ler de acordo com a NVI. Todos juntos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mesmo sentados, vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Obrigado, Pai, por esse culto abençoado. Obrigado por esses louvores que nos inspiram. Obrigado pela Tua palavra, que temos acesso a ela e podemos ler, entender e obedecer livremente no nosso país. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão, pelos nossos visitantes, aqueles que estão nos visitando. Obrigado pela presença doce, maravilhosa, poderosa do Espírito Santo aqui em nosso meio. Obrigado pela Tua presença, Pai. Obrigado pela presença de Jesus. E eu quero pedir que haja a manifestação da Sua presença. Nós queremos sentir a Tua presença. Nós queremos ser transformados pela essa presença durante esse culto. Nós queremos, Pai, ser impactados, desafiados pelo Senhor. E eu quero pedir que o Senhor me use nessa manhã, através da reflexão da Tua palavra. Eu quero, Pai, que o Senhor esteja abrindo mentes e corações, falando profundamente ao Espírito e dando, Senhor Deus, a esta igreja um poder de reação, um poder de resposta tremendo, ao se expor à explanação da Tua palavra. Quero pedir que essa igreja seja não somente uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que testemunhe, mas uma igreja obediente ao Senhor. Amém. E que na sua era, na sua geração, que ela possa fazer grande diferença. Amém. Na nossa cidade. Amém. E também ser bênção para muitos outros povos. Por isso, Pai, eis-me aqui. Quero me colocar debaixo da cobertura do sangue de Jesus e quero pedir que o Senhor use a minha boca, minha mente, e fale, e todos aqui possam estar acolhendo a Tua palavra, com grande expectativa e com o coração grato ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gosto muito, pode deixar o texto aberto, eu gosto muito desse texto de Atos, capítulo 1. Da grande comissão é o meu favorito. Quando a gente fala da grande comissão, a gente está falando do mandamento ou da ordem, da missão que Jesus deixa para a igreja. Tá? A gente usa esse texto, a gente chama esses textos de grande comissão. Tá? São aqueles textos que Jesus, aquele momento que Jesus, após a sua ressurreição, chama os seus discípulos e dá as últimas palavras antes dele ser assunto aos céus, antes dele ir para os céus e preparar morada para nós. Tá? É considerada as últimas palavras. As últimas palavras de alguém a gente considera as mais importantes. Não foram aquelas palavras que ele esqueceu. Jesus ele não fala assim, Jesus não é como eu, né? Que está saindo de casa, está indo para um destino, esqueci de falar, Débora, não esquece não. Não é essa a intenção. Ele vem preparando a igreja, mas antes de ir, ele deixa claro, antes de subir, ele deixa claro, ele fala, gente, olha só, vocês não podem esquecer disso. Vocês não podem esquecer do que vocês têm que fazer. Igreja
igreja que eu vou edificar. Vocês têm que saber exatamente. Eu mandei, um parênteses aqui, eu mandei uma mensagem aqui para o Osni, mas ele não me respondeu. Eu perguntei se ele estava na praia, estava em casa ou estava numa outra igreja. Porque eu ia ligar para ele orar por mim e falar que está faltando uma aguinha. Mas ele não me respondeu, então não liguei para ele. Mas voltando aqui, Jesus ele está chamando os seus discípulos, os seus apóstolos, e ele está dizendo exatamente o que ele espera que essa igreja faça. Tá? E ao falar isso, é interessante que os 4 evangelistas, eles abordam essa mesma passagem de óticas diferentes. Mateus, ele dá uma ênfase ao discipulado de pessoas em todas as nações. Marcos dá uma ênfase a esse chamado, a proclamação, a pregação do Evangelho a toda criatura. João nem aborda muito o detalhe desse último momento. João já aborda o último momento, Jesus mandando eles apacentarem. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês também. E aí ele chama Pedro para apacentar as ovelhas, os cordeiros. Então, que isso? Obrigado, Pedro. Para pregar, agora essa aqui é para... É só para olhar E aí, João está abordando de cuidar das ovelhas, dos convertidos. Mas eu gosto do texto de Lucas, porque o texto de Lucas ele nos fala sobre você não pregar com palavras, mas a sua vida falar mais alto do que as suas palavras. Essa questão do testemunho. E deixa muito claro que essa grande comissão, essa missão, e ela é grande mesmo, ela não é possível ser feita pelo esforço humano. Por quê? Pensa comigo. Quando a gente olha para esse texto, o que a gente observa? Jesus está falando para 11 apóstolos, porque um se matou, foi Judas, e mais um grupo de mulheres e de homens que seguiam ele. Aproximadamente, antes da igreja ser inaugurada, ela estava reunida no dia da inauguração, ela estava reunida no cenáculo, lá no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. Era aproximadamente, Jesus deixa uma igreja, a gente tem uma frequência aqui de umas 50 pessoas nos nossos cultos dominicais. Mas nós temos o nosso hall de membro, Renato, mais ou menos quantas pessoas arroladas entre membros e congregados, ou membros, quantos mais ou menos? Membros são 89. 89. Mais os congregados? 40. Mais os 40, 120. Tá? Então, pensa, por isso que eu estou falando, gente, a nossa igreja não está tamanho da igreja de Jesus. Jesus é a nossa referência. Jesus é o nosso poder. Jesus não tinha uma congregação muito maior do que essa. Nós temos o tamanho de igreja que Jesus tinha. E olha o desafio. A mesma coisa que Jesus chegasse para você hoje e falasse assim, olhando para esse texto, ele falou assim, olha, vocês vão levantar testemunho em Jerusalém e substituem Jerusalém pela cidade de Curitiba. Nós vamos trazer esse texto para a nossa realidade hoje. É como se Jesus estivesse falando assim, olha só, eu quero que a igreja, a primeira igreja evangélica congregacional de Curitiba, a igreja da Água Verde, levantasse um testemunho, fosse testemunha em Curitiba, no Paraná, todo o sul do país e até os confins da terra. Vocês. Só que ele está dizendo assim para a gente, eu quero que vocês façam isso simultaneamente, ao mesmo tempo. Eu quero que vocês preguem o Evangelho, eu quero que vocês enviem missionários, eu quero que vocês revolucionem. Eu vou dar poder para vocês fazer isso. Gente, olhando para vocês,
olhando para o caixa da nossa igreja, olhando para a nossa realidade, é uma missão possível de realizar, a gente alcançar todo o estado do Paraná, todo o sul do Brasil, confins da terra e toda Curitiba. Esse é um desafio fácil da gente fazer? Natália, você acha que é possível? Na nossa força? Você está disposta a cumprir? Não, gente. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. É isso que ele está falando. Camarada, você tem que fazer isso. Então, gente, uma coisa assim que é um baita de um desafio. E aí eu posso responder, não dá para fazer. Ainda tem que cuidar da casa, da empresa, trabalhar, cuidar dos filhos. Não dá para fazer. A não ser que haja um poder sobrenatural. E aí, o que acontece? No capítulo 2, depois que Jesus fala isso, se eu não me engano, 40 dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado, em cumprimento à profecia de Joel. E aí, Pedro está explicando ali, a profecia está se cumprindo. Derramarei, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Gente, o Espírito só foi derramado no Pentecostes? Quando diz nos últimos dias. Para Deus, um dia representa biblicamente, um versículo bíblico. Para Deus, um dia é como se fosse o quê? 1000 anos. Entre a ressurreição de Jesus e hoje, vai se passaram quantos 1000 anos? Quantos? 2000. No calendário de Deus, 2 dias. O Espírito Santo está sendo derramado? Porque nos últimos dias. E aí, você está tendo sonho? Não é sonho porque encheu a barriga de cachorro quente. É sonho espiritual, gente. Você está tendo visão? Você está tendo revelação da vontade do Senhor na sua vida? Hein, Rafa? Você está tendo revelação? O Espírito Santo está falando contigo? Amém? A gente está dizendo que nos últimos dias, Pedro está dizendo, ele está naquele sermão do dia do Pentecostes. Gente, a profecia de Joel está se cumprindo. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre vocês. O Espírito tem sido derramado. Ou seja, poder não falta. E o que acontece como resultado daquele derramar do Espírito Santo? O que acontece? Naquele dia especificamente, teve gente que zombou, teve gente que não entendeu nada, mas qual foi o resultado daquele grande derramar do Espírito Santo? Qual foi o resultado? Numérico. 3.000 almas se convertem. Num único sermão. Imagina, gente, Renato pregando, né? E aí, de repente, ele não faz apelo, e as pessoas entendendo a mensagem, sendo tocadas pelo Espírito Santo, elas chegam para o Renato e falam assim: o que a gente tem que fazer? Ele falou: cara, vocês têm que se arrepender, tem que crer no Evangelho, tem que se batizar. E aí 3.000 almas falam assim: nós vamos nos batizar agora. Aí atrapalhou a igreja. Né? Aí já perdeu o mover, perdeu o time. Né? E aí, olha que coisa prática. Não vamos encher uma piscina. Não vamos. Vamos juntar 3.000 pessoas, gente.
Não vamos nem conseguir derramar água na cabeça de todo mundo. O que a gente vai fazer? Borracha. Pegar uma mangueira, isso aí, ó, aspergir em todo mundo. Porque é símbolo. E o símbolo do batismo com o Espírito Santo. O Pai está dizendo que o Espírito Santo ele é feito o quê? Ele vem do alto, derramar. Gostou dessa? Defendi nossa. Cara, vamos batizar essa turma. Mas o interessante é que pós-batismo, como que essa turma começa a viver? O que eles fazem? Essas 3.000 pessoas, eles vendem o que eles têm, pegam o dinheiro e deposita aos pés dos apóstolos. E aí eu quero dizer para a igreja, se puder me ordenar apóstolo, aí vem as ofertas, depositado meu brincadeira. Mas eles depositam. Então uma igreja, que talvez uma igreja de pescadores, de mulheres, né, que tinha um caixa normal, de repente entra um recurso absurdo de dinheiro naquela igreja. Gente, por que a igreja, o reino de Deus precisa de dinheiro? Na época de Paulo escreve várias cartas. Gente, escrever carta naquela época precisava de muito dinheiro. Porque papiro, papel, era uma coisa cara. Tinta era uma coisa cara. Ele tinha que escrever, e aí Paulo, dizem que tinha um problema de vista, ele precisava de um escriba. Tinha alguém que podia ser voluntário, ou ele podia pagar alguém para fazer isso. Só que quando ele enviava a carta às vezes ia de navio. E às vezes, para entregar, a pessoa que entregava precisava de uma escolta, precisava de um guarda. Era dinheiro para que as cartas pudessem chegar. Havia investimento. E as viagens missionárias, que era também de navio, hospedagem, alimentação. E de repente aquela igreja, ela passa a ter um recurso absurdo. Se a gente pegar 3.000 pessoas e vamos colocar ali 3, 4, 5 famílias porque foram 3.000 e depois 5.000. A igreja de 120 ela passa a ter 8.120 membros. E aí aquele povo vende tudo e deposita aos pés dos apóstolos. Vamos supor ali que daquelas 8.000 pessoas tivesse umas 1.000 casas. Ou 500 casas. Quanto que é o valor de uma casa hoje? Vamos? $500 mil. Então se tem 1.000, eles tinham 500 mil, mais 1.000 casas. Eu nem sei fazer conta. 500 milhões. Oi? Gente, será que conseguimos evangelizar o mundo com uma quantidade de dinheiro, mandar missionários, investir em missionários? Alguém depois diz aí quanto que deu de valor aí? Somos zeros aí e vê. Gente, uma igreja que entende o seu propósito e fala assim, cara, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que estabelecer o reino de Deus. É uma igreja que responde ao mover do Espírito Santo. Ela é convencida pelo Espírito Santo. Gente, até agora eu dei uma geral a importância desse versículo para mim. Mas eu queria destacar, antes de terminar essa palavra, 2 palavras nesse texto. A primeira palavra é poder. Recebereis poder. E a segunda é poder para testemunhar, para serem testemunhos. E para a gente entender um pouco desse poder, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu queria ler, e preciso ler esse texto, porque é um texto muito rico. E eu quero ler a partir do versículo 3, Efésios 1, 3, que diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Tá. Paulo está escrevendo para a igreja que ficava em Éfeso. E ele começa a sacar agradecendo a Deus, bendizendo ao Senhor, com uma afirmação: que Deus havia feito o que com aquela igreja? Ou conosco? O que Deus fez? Ele está bendizendo, ele está adorando, ele está cultuando a Deus, que nos o que? Abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, e para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer, prestem atenção nisso, propósito de Deus, que ele nos revela em Cristo Jesus. Versículo 10: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenos. Só um minutinho. Em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiramente esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quero abrir um parênteses aqui. Existimos para a glória de Deus. E sabe como que você está cumprindo o propósito de glorificar a Deus na sua vida? Quando você chega num lugar, ou você faz alguma coisa, ou você fala alguma coisa para alguém, e sabe qual a resposta que você tem? Graças a Deus, glória a Deus. Ai, Deus te enviou, você foi uma bênção, eu precisava de você. Na declaração de propósito da minha empresa, tem lá, glorificar a Deus em todos os setores da sociedade. Aí os clientes perguntam assim: como é que é isso, glorificar a Deus? Eu falei: quando eu termino o serviço, vocês dão glória a Deus. Vocês falam assim: ai, graças a Deus, poxa, resolveu o meu problema. Gente, Deus é glorificado. É simples assim. A moça, quando vai comprar um vestido, uma roupa para o casamento, eu não vou contar, Débora, eu não vou contar a experiência lá do casamento do Mateus, não, do teu vestido, tá? Pode ficar tranquilo. Mas quando a moça compra, você vai e compra o vestido, e o vestido veste bem você fica triste ou feliz? Feliz. E você às vezes dá até um graças a Deus: ai, achei o que eu queria, achei o sapato que eu queria. Gente, tudo que a gente agradece a Deus, a gente está agradecendo a Deus. Você tem que ser motivo de louvor a Deus. Onde que eu parei? Qual versículo que eu parei? 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Tem a ver com o texto. Vocês foram selados. E foram selados em que momento a igreja é selada? Em que momento a pessoa é selada? Em que momento o cristão é selado? Ele é marcado com o Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo, ele é cravado com o Espírito Santo. Em que momento? Oi? Isso. Quando você crê, o Espírito vem e marca você. Agora, a Bíblia diz que você não deve entristecer o Espírito, nem apagar o Espírito.
E aí não é uma coisa que você recebe uma vez e para. Você tem que continuar buscando. Porque o Espírito ele é derramado. Você tem que estar transbordando do Espírito Santo. Você tem que estar sempre cheio do Espírito Santo. Não pode parar de buscar a plenitude do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. E quando eu estou falando, quando a gente está falando de selo de batismo, a gente está falando de penhor da nossa herança. A gente está falando de marca, é um carimbo, você está registrado. Você agora não pertence mais a você. Você pertence ao Espírito Santo. Mas para realizar a obra de Deus, você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa ser pleno do Espírito. Aí você tem que buscar mais o Espírito Santo. Mas continuando aqui, paramos aonde? Que é a garantia da nossa herança até a redenção, né? Versículo 14, daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Agora começa realmente a gente entender um pouquinho desse poder. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, o amor que demonstra para com todos os santos, não deixe de dar graças a vocês, mencionando em minhas orações. E aí ele começa a orar por nós, pela igreja, pelaquela igreja e por nós. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhe dê o espírito de sabedoria e de revelação. A palavra revelação, que se eu não me engano, é a mesma que define Apocalipse. Tá? No pleno conhecimento dele, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a sua atuação na poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e os designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém, igreja? Amém. Agora eu quero entender, quero que você entenda, porque Paulo está orando para que você tenha revelação, para que os olhos de vocês iluminem. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a sua vida, você precisa entender qual é o poder que está sobre você. O texto que nós lemos está dizendo que em Cristo, o que Deus faz? Deus faz que todas as coisas possam convergir para Ele. Você tem um poder de atração muito maior do que você imagina. Segunda coisa, aonde Cristo está? Qual é a posição de Jesus Cristo? Ele está onde? À direita do Pai. E o que o Pai faz com ele? Quem é o Pai? Gente, o Pai é o Deus criador de todo o universo. É o ser mais poderoso de todo o universo. É toda a fonte de poder. Se as coisas existem, tudo que existe, tudo que subsiste, é a partir dele. Ele é o autor da vida. Ele tem poder de matar e lançar a alma no inferno, mas ele tem poder também de dar vida. É o ser todo poderoso. Por isso que Jesus, quando ele vai dar a grande comissão, eu não lembro agora se é em Mateus ou se é em Marcos, ele diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, ide. Ou seja, Jesus, ele está assentado à direita do Pai, e aí o Pai dá a ele, o Pai concede a ele a autoridade máxima no universo. Todos os poderes, principados, potestades, tudo está debaixo do comando, da autoridade, da influência
desse nome que está sobre todo nome, no qual todo joelho vai ter que se dobrar e confessar que Ele é Senhor. Então essa igreja, ela é colocada como o corpo de Cristo. Vocês lembram que na ceia, foi do primeiro domingo, eu ministrei a ceia, o Renato não estava aí, o João respondeu: se a gente não discernir o corpo, a gente está bebendo e comendo o quê? Maldição para nós. E o que é corpo? É o pãozinho que se transforma em corpo? Não, o pão é memorial. O corpo é a igreja. Ou seja, quando eu vou para a ceia, eu tenho que ir discernindo quem é o corpo de Cristo, quem sou eu. E você vai ver que no texto de Efésios, ele nos separa, ele nos predestina para a santificação, para a santidade. Nós somos separados porque nós somos nada mais, nada menos do que o corpo de Cristo. Aquele que tem todo o poder do céu e da terra. A igreja não entender isso, ela vai cometer erros grosseiros, porque ela não vai entender para que é dado esse poder. Esse poder está falando aqui em Efésios que é um poder para a redenção, é um poder que é adquirido quando Jesus vence a morte. Ou seja, a própria grande comissão, ela diz assim: estes sinais seguirão os que creem. Ou seja, quando eu creio, eu recebo o Espírito Santo que habita em mim, o Jesus que habita em mim, o Pai que vem habitar em mim. Ele não vem habitar sem o seu poder. Ele, quando vem, o poder dele tem que se manifestar em mim. Por isso a igreja tem autoridade sobre a morte. A igreja tem autoridade sobre as doenças. A igreja tem autoridade sobre os demônios, principados e potestades. Esse poder, ele começa a transformar a minha própria vida. Eu consigo ter um poder para resistir ao pecado. Esse poder é o poder que eu não sou mais escravo do pecado. O pecado não me domina mais. É um poder que lança fora todo medo, toda covardia, toda timidez. Então é um poder que transforma a minha vida. É um poder que faz com que eu seja diferente. Mas é um poder também que transforma ao meu redor. Transforma a minha casa, transforma a minha família, transforma o meu ambiente de trabalho, porque é um poder que traz luz. E aonde tem luz, a treva dissipa. Então é um poder que muda o meu entorno. É um poder que faz mudar a história, não somente a minha, não somente a do próximo, mas é um poder que muda a realidade. A gente vê na história, aonde a igreja, essa igreja que a gente chama de igreja militante, militar, está vendo o luto, uma igreja que batalha, que guerreia. Quem entende esse contexto é uma igreja de transformação histórica. Ela muda a realidade ligada ao Império Romano. Eu estava conversando com a Débora. Muito me causa estranheza uma igreja envolvida com questões políticas partidárias. Uma igreja que coloca esperança em Bolsonaro, em Lula. Gente, esses homens precisam de nós e não nós precisamos deles. É uma igreja que ainda não entendeu, não discerniu o poder dela. A igreja que está ligada, que é o Israel de Deus, que o texto é muito claro: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se arrepender dos maus caminhos, eu sararei a sua terra. É uma igreja que precisa entender o poder da oração. É uma igreja que precisa entender o poder transformador da palavra de Deus. É uma igreja poderosa. Se essa igreja não vive o poder do Espírito Santo, eu tenho uma notícia para essa igreja: essa igreja não é igreja. Só existe igreja por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo
que nos dá dons e ministérios é o Espírito Santo que move a igreja. Por isso recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não dá para ser igreja na força do braço. Eu só posso ser igreja se eu me deixar encher do Espírito Santo. O Espírito Santo está mais preocupado em te encher do que você ser enchido. Não dá para ser igreja na carne. Eu só posso ser igreja. A igreja só passou a existir porque no dia de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado. E o Renato começa o culto hoje falando para a gente se encher do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cantos, falando do poder. Então, gente, está claro que a igreja precisa desse poder. Ou a igreja precisa da liberdade ao Espírito Santo. A igreja precisa deixar o Espírito Santo continuar sendo derramado sobre a sua vida. Não é só no momento da conversão. Não é só no momento que você crê. Você tem que andar no Espírito para não satisfazer a concupiscência da carne. Porque se você e eu formos cheios do Espírito, não somente a nossa vida vai ser transformada, as pessoas à nossa volta, mas o nosso país vai ser transformado. Por uma igreja viva, uma igreja poderosa. E aí, é isso que Jesus está falando nesse versículo. Vocês vão receber poder para ser igreja. E a igreja levanta um testemunho. E aí, para fechar com o testemunho, eu quero ir para Romanos 8. E Romanos 8, a partir do 14, ele está dizendo, Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos os filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Versículo 18. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. É claro que esse texto ele tem uma abordagem apocalíptica, uma abordagem escatológica, mas eu creio que lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá no teu condomínio, lá no teu prédio, há uma expectativa de que as pessoas encontrem autênticos e verdadeiros filhos de Deus. Aleluia. Porque filho tem o DNA do Pai. Filho, ele manifesta a glória do Pai. Então, o mundo precisa que você entenda o poder que está sobre você. Os cachorrinhos precisam que você entenda, os passarinhos, a natureza, os anjos precisam que você se mova de acordo com a sua identidade de filho. Amém? Amém. Nós somos uma